sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Estamos no ar! Seja bem-vinda a mais um episódio do Mulheres de Poder, um podcast que nós temos o objetivo de falar para você, mulher que está nos assistindo, que você é capaz, que você pode, que você é chamada. Então hoje, nada mais do que o mais importante vamos falar aqui, né? Que é falar sobre propósito, ministério, chamado. E eu quero te incentivar e te encorajar a ficar com a gente aqui até o final e a compartilhar também com alguma mulher que está precisando ouvir as chaves que nós vamos receber aqui. Então compartilha esse vídeo, curte, porque vamos receber chaves maravilhosas aqui. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Jéssica Monteiro. A Jéssica, ela é esposa, ela é mãe, ela é professora, pedagoga e ainda assim tem tempo para exercer o seu chamado, o seu ministério, ser atuante na igreja e também ser idealizadora aí de um grupo tão bonito que a gente vai falar sobre ele aqui daqui a pouco. Jéssica, seja muito bem-vinda. Estou muito alegre de você estar aqui e eu vou pedir para você se apresentar, para que a gente possa estar te conhecendo um pouquinho mais. Olá, gente. Olá, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando, desse podcast, para falar um pouquinho do projeto do Despertar da Leoa. Como você bem disse, eu sou a Jéssica. Algumas pessoas me chamam de Jéssica do Leandro, por conta do Casados para Sempre. Mãe de 2 filhos, pedagoga, trabalho, também na sala regular. E aí, nos momentos vagos, estou aí fazendo a obra de Deus de diversas formas, e uma delas é o Despertar da Leoa. Ai, que legal. E o Despertar da Leoa é um grupo que eu fui convidada por uma amiga a entrar nesse grupo, né? A minha amiga Jussara. Jussara, um beijo pra você. Jussara da sua igreja. Vocês se conhecem? A Jussara estudou comigo na faculdade. Meu Deus, que saudade desse tempo. Ela é uma fofa. A Jussara me chamou e falou, Thaís, tem um grupo aí, porque a gente tem um grupo, o grupo Seja Curada, tem uma atuação um pouquinho diferente do seu. E a senhora falou assim, Thaís, o que é bom, a gente tem que olhar, tirar proveito, se espelhar, e o que está dando certo ali, a gente precisa também começar a observar. E a senhora falou comigo, entra nesse grupo, é maravilhoso. Eu falei, gente, eu vou entrar nesse grupo que é maravilhoso. E eu comecei a acompanhar, ver um pouquinho a história de vocês, o que vocês têm feito ali, que são coisas assim incríveis, né? Eu sei que tem muitas pessoas ali no Brasil todo sendo tocadas pelas ministrações que são colocadas ali no grupo. E o que mais me chamou a atenção é a forma como você consegue organizar outras mulheres para ministrarem ali também, que isso é um desafio muito grande. Verdade. Para mim, assim, eu acho que talvez o maior desafio é conseguir organizar outras pessoas que estejam na mesma visão que você, né? Isso é liderança. Mas para a gente poder, assim, avançar aqui nessa história e chegar nesse ponto, o que te motivou a criar o grupo Despertar da Leoa e o que é o grupo também? Vamos lá. Eu já trabalhava, com Casados para Sempre, junto com meu esposo. E o curso de casais, ele dura 3 meses aproximadamente. E sempre que terminava o curso, o casal terminava bem, aquela esposa terminava o curso cheia de fé, bem posicionada. Não demorava 2 meses, ela me mandava uma mensagem. Ela falava assim, Jéssica, aconteceu algo aqui, a gente não tá bem de novo, eu não tô conseguindo administrar as dificuldades. E eu fiz uma oração. E nessa oração eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Senhor, me dá uma estratégia para que eu consiga consolidar essas mulheres e também fazer com que elas sejam constantes. Porque não adianta você influenciar um casal ali por 3 meses, orientar aquela mulher e depois ela se perder e colocar por terra tudo que foi aprendido. Então eu pedi a Deus uma estratégia. E lembrando que na visão da Jéssica, eu achava que eu nunca ia ter condições de trabalhar com tantas mulheres, porque eu não sou uma pessoa que tem toda uma fofura, que é muito paciente e tal. Mas Deus, ele faz umas coisas incríveis em nós e através de nós. E aí eu pedi a Deus essa estratégia
E durante as férias da pandemia, nós estávamos com um casal de amigos em Paraty, indo para Trindade, para praia. Eu me lembro como se fosse hoje, só fechar meus olhos. E tinha um grupo chamado Experiência da Mesa, onde eu ensinava essas mulheres a cuidar do lar, onde eu ensinava essas mulheres os princípios poderosos da Bíblia sobre o cuidado com a família. E Deus falou assim comigo dentro do carro, através de um devocional de uma menina que estava nesse grupo, A Experiência da Mesa. Ela falou: aquilo que Deus está falando para você fazer, faça já, porque quando você morrer não vai ter tempo para você fazer. E Deus já estava falando comigo dentro do carro. Você vai montar um grupo. Eu já estava lendo o livro Despertar da Leoa. Você precisa injetar a palavra de Deus todos os dias nessas mulheres. A oração que você fez para mim, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma direção para a consolidação delas, não tem como vir de outra forma a não ser através da palavra. E aí eu falei: Deus, não tem como ficar com 2 grupos. Desfiz o grupo lá da Experiência da Mesa, elas já sabiam cuidar da casa, né? E começou o Despertar da Leoa com 15 mulheres. E naquele momento eu pensei assim: vai dar umas 30, né? Porque o outro grupo tinha umas 200, eu falei: vai dar umas 30, porque não é todo mundo que quer estudar a palavra de Deus. E dentro do carro, eu criei um grupo de WhatsApp, indo pra praia. E começou a despertar assim. Não intencionava algo grandioso e nem imaginava na proporção que tomaria. Mas a princípio foi com esse objetivo de consolidar as mulheres diariamente na palavra de Deus. E olha como é que Deus é maravilhoso, né? Às vezes a gente acha que a gente tira férias, né? Eu vou tirar férias, eu não vou mais na igreja esses dias, quer dizer, não vou na igreja esses dias, vou descansar minha mente. Aí Deus vai na viagem, você indo pro carro, no carro, dentro, né, do carro, indo pra viagem. Deus fala assim: não, peraí que eu vou falar com você agora. Não tem esse negócio de que fala só na igreja. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente também acha que Deus só vai falar quando a gente estiver na igreja, né? Só que o nosso dia a dia, o secreto, é que a gente ouve as coisas mais preciosas que Deus tem para nós. Verdade. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente só serve na igreja ou só busca Deus na igreja, né? A importância do dia a dia. E acho que até por isso que você criou o grupo, né? A importância do momento diário com Deus. Foi com esse objetivo. Porque eu entendi que depois essas mulheres não conseguiam ter pessoas que a apoiassem ali no estudo da palavra. E também eu entendi que não dá pra gente ficar perto de todo mundo o tempo todo. Então, que nós teríamos que ensiná-las a produzir o seu próprio alimento diário para manter essa constância dentro do seu lar, com a sua família, né? E aí a Bíblia faz o papel dela muito bem. Deus, o Espírito Santo já vai agindo. Muito legal. Ô, Ronaldo, ajuda a gente aí. Quem são os nossos patrocinadores? Fala, Thaís. Nossos patrocinadores, hoje nós temos a melhor internet, que depois resolvemos nossos problemas com essa internet, que é a Ponto Fiber. E temos também a Ponto Company e RC Produções e Estúdio, que é esse estúdio aqui. E aqui é assim, né, gente? A gente fala aqui, o outro vai ali, aperta o F5 aí. O meu técnico aqui tem dia, eu não sei se o pessoal aqui sabe, mas tem dias que eu sou técnica do Ronaldo, entendeu? Tem dias que o Ronaldo é meu técnico, então hoje ele é meu técnico, meu divulgador aí dos patrocinadores. A Ponto Fiber é a melhor internet de Piraí e ponto. Não tem outra. Essa internet limitada, planos, olha o precinho desse plano. E essa internet que você está assistindo nossos vídeos aí é a Ponto Fiber, muito boa, contraste, telefone, entra no site aí e é um pressão. Thaís, temos também o Odonto Company em Santa Anésia. O pessoal está percebendo que eu estou com um sorriso e fala: Ronaldo, você ficou lindo, sabe? Sorriso tão bonito. Mas não, eu fiz um clareamento muito show aqui na Odonto Company, doutora Mariana, doutor João, doutor Antônio. E, olha, tirando onda. E fica aqui no prédio Aqui no prédio. Onde o estúdio. E o estúdio é RC Produções, que é Ronaldo Carvalho Produções. E entra e marca a Thaís, me marca aí os entrevistados, que eles vão te passar todas as nossas dicas aí. Vem pra cá, traga seu projeto. E vai ficar aqui no rodapé desse vídeo os links para vocês fazerem contato aí com os nossos patrocinadores. Vamos continuar, Jéssica. E como que você organiza
os devocionais, porque isso é uma coisa que me chama atenção. Como que você consegue organizar os devocionais diários e como que você escolhe os temas, assim, é algo aleatório? Você já faz um planejamento anual? Como é que é essa rotina de organização dos temas dos devocionais? Então, no Despertar da Leoa, tudo é a base de oração. Todas as vezes que a gente tenta adiantar alguma coisa para ficar leve, a coisa não funciona. As meninas até falam muito disso. Nossa, né? Nem quando a gente quer adiantar para conseguir ficar tranquila é possível. Então, as séries de devocionais, os temas, as pessoas escolhidas, nós oramos e Deus me dá uma direção. Por exemplo, agora essa série vai ser construída em duplas. Agora essa série vai ser construída por você. Agora você vai escolher tal pessoa e direciona a série. E os subtemas também, através de oração, e Deus vai dando discernimento, as referências bíblicas. Então, tudo é na base da oração. Tem gente que vai achar assim, nossa, mas elas espiritualizam tudo. Não é isso. Na verdade, é um projeto que quem é o cabeça é ele. Então, não adianta eu querer fazer do meu jeito que não funciona. Então, assim, nós temos um grupo à parte, onde as meninas entram ali para saber o dia que explanam, quando explanam, que subtema tem. Elas têm um tempinho de orar por aquilo e elas se dedicam, né, em estudar e procurar algo da parte de Deus para liberá-la no grupo. Não é algo simples, mas agora a gente já pegou mais um jeito, então fica mais fácil. Mas no começo era muito difícil, porque às vezes eram subtemas assim, para 30 dias. E como você montar subtemas em 30 dias sem ficar repetido e dentro do tema principal, por exemplo, é só mesmo Deus direcionando. Que não faz tem isso, verdade. de outra forma, né, de ser executado. Uma das séries que mais marcou a minha história, ali no Despertar da Leoa, foram 2 séries. Maleáveis, mas Inquebráveis. E Deus falava, arrepio de lembrar, Deus falava muito comigo assim, lembra da água, lembra da água, lembra da água. E essa série nasceu eu pensando na água. Maleáveis, mas inquebráveis. O tanto que Deus tratou comigo naquela série, o quanto Ele me ensinou a ser mais flexível, mas sem quebrar, para contornar os obstáculos. Olha, não tá no gibi. E foi a série também Tal Elas Como Eu. Não sei se você já estava no grupo nessa época. Que não. Mas foi uma série incrível que Deus falou assim para mim. Pesquisa na Bíblia todas as mulheres que não têm nome de relevância. Pesquisa, vai pesquisando, vai pesquisando. Eu fui listando, escrevendo. Agora você vai falar sobre elas, sobre as conhecidas, mas você vai falar sobre elas também, as que não são. E você vai levar a ideia de aplicar. O quantas vezes, se você não vigiar, você é como Dalila. O quantas vezes, se você não vigiar, você pode ser como Jezabel. O quantas vezes, se você não vigiar, você pode ser como a Thalia. O quantas vezes, se você realmente não se entregar aos pés do Senhor, você não vai ver um milagre como Ana. E assim, foi uma virada de chave absurda na minha vida viver essas 2 séries. Todas são, mas delas eu não esqueço. Ai, que bênção. E como é que tem sido a resposta das mulheres que estão no grupo com relação ao que está acontecendo ali? Assim, você recebe feedbacks, você tem ouvido testemunhos, como é que tem sido isso? Então, primeiro que é uma loucura, né? Porque ninguém gosta de grupo de WhatsApp, ainda mais com um monte de mulher, e ali, coisas escritas e faladas todo dia. Mas é exatamente esse feedback que me mantém ali com o projeto de pé, porque os feedbacks são assim inúmeros. Alguém que passou um áudio para alguém e a pessoa foi renovada. Alguém que ouviu o testemunho de alguém e recebeu esperança. E assim, o Espírito Santo faz isso. Então, assim, o feedback é muito positivo, é sempre de um testemunho, de alguém que está sendo tratada, de alguém que está sendo transformada, de alguém que está recebendo força, de alguém que está recebendo cuidado. Elas vão no privado, falam disso. Chega um ponto que você vai em qualquer lugar na cidade e as pessoas já falam, você é Jéssica Monteiro, não é? No Despertar da Leoa. Um dia a moça do plano de saúde me reconheceu pela carteirinha do plano. Eu falei, meu Deus.
Sábado foi no mercado. Eu lá com meu esposo, a gente meio que falando sobre azeitona. Ele queria azeitona com caroço, que é mais barato. Eu falando pra ele, é prejuízo comprar com caroço. De repente, a moça do caixa, você não é a Jéssica? Do Despertador Leoa. Aí eu já falei, oi amor, compra azeitona com caroço. A moça já tava lá me reconhecendo. Ai, que legal. E tem algum testemunho? Tem alguma coisa que aconteceu, assim, alguma história que você recebeu de alguma participante do grupo que te marcou mais? Tem várias, é até difícil de selecionar. Mas uma coisa que me marcou muito foi a história da Mara, Mara é de Bom Jardim de Minas. E um dia eu estava em casa, num sábado, fazendo planejamento da escola, meu marido sentado no sofá, vendo TV. O Espírito Santo falou assim comigo: amanhã você vai em Bom Jardim. Aí eu falei: eu? Nunca tinha visto a Mara, porque ela tem muitas mulheres que eu não conheço, né? E eu falei: como assim? Eu vou na casa dela, ela não me conhece, ela não me chamou. E o Espírito Santo falou: você vai. Aí eu fui na sala e falei assim: amor, se eu quiser ir a Bom Jardim de Minas amanhã, você me leva? Ele disse: vai fazer o quê lá? Aí eu falei assim: eu tenho que ir na casa de uma leoa. Aí ele: te convidou? Eu falei: não. Aí, se Deus falar com você, eu te levo. E aí eu falei com uma outra menina da equipe, que levou o marido dela também. Nós fomos de manhã para Bom Jardim de Minas. Avisei ela que a gente estava chegando lá. E no caminho eu perguntava para Deus o que eu tô indo fazer lá. O que eu falar para ela? A gente não se conhece, a gente nunca se viu, é só abraçá-la, é só levar cuidado. E o Espírito Santo não falava no meu coração o que era. Quando a gente chegou na casa, o esposo dela estava lá e ele tinha sido viciado pelo pai no álcool desde a infância. E eu falei: bom, então vou orar na casa, vamos louvar, vamos falar da palavra e tal. Começamos. E eu já sabia um pouquinho da história do esposo dela, né? Sobre as questões que ele tinha com o alcoolismo e que era uma questão que pesava muito para ela. E nós começamos a orar, louvar, cantar louvores. E no final da oração, ele falou assim: vocês podem orar por mim? E eu falei para ele: claro. Aí meu esposo se colocou para orar, ele ajoelhou. Quando meu esposo fez a oração para ele, ele falou assim: vocês viram? Aí todo mundo ficou se olhando que ninguém viu nada, né? Ele falou assim: vocês viram aquilo que saiu na porta na hora da oração? Uau. Saiu um vulto ali na porta, vocês não Uau. viram? Ele falou assim: saiu de mim. E ali ele aceitou Jesus, né? Meu Deus. Entregou a vida dele para Cristo e eu vi aquela mulher se alegrar. Uau. E eu falei: Emocionante. meu Deus, se eu não fosse, se eu não tivesse vindo, sabe? E foi um processo que a gente acompanhou ela de forma virtual, né? Porque é um pouco longe para ir até ela. E o meu esposo também, conversando com o esposo dela e tal. E ele começou a criar estratégias para não voltar ao álcool. Ele recebia o pagamento, dava tudo para ela guardar, desviou o caminho onde ele sempre bebia para ir para casa de outro jeito. E Deus foi cuidando daquela família. Então, assim, essa é uma história muito surpreendente para mim, porque ele só falou comigo: o Espírito Santo, amanhã você vai em Bom Jardim de Minas. Às vezes Deus vai falar ao nosso coração as coisas só que naquela parte inicial, vai e faz isso. O que vai acontecer lá, como você vai chegar lá, como você vai fazer. Às vezes te compete saber, porque aí você vai querer colocar a sua ordem no esquema que o céu fez. Então, assim, a ideia principal foi só obedecer mesmo sem entender. E aí uma alma foi alcançada para a glória de Deus. Uma família foi resgatada, né? Nossa, que história, hein? É, forte. Forte. E quais são os seus planos para o futuro, assim, do Despertar da Leoa? Você tem ideias de maior expansão ou não? Ideias de projetos novos? Eu sei que vocês fazem como se fosse um retiro uma vez ao ano. Eu nunca Sim. participei, mas eu já acompanhei o que teve esse ano, eu acho. Ano passado. Ano passado. É. O que teve ano passado. E assim, o que você pensa pro grupo? Olha,
pergunta difícil, porque eu não penso absolutamente nada. Por mais que eu tente estabelecer ideias, pensamentos, talvez eles não vão se concretizar da forma que eu penso. Então, eu aprendi com o Despertar da Leoa a viver inteiramente da dependência de Deus. E eu tenho uma missão dentro do Despertar, que é despertar mulheres, cuidar de mulheres, e onde a igreja não vai, cuidar de pessoas que a igreja não consegue acessar. Então, assim, eu não consigo elaborar planos grandiosos sobre expansão. E as coisas vão acontecendo aos poucos, devagar, o Senhor vai revelando, a gente vai aceitando. E eu tento focar muito, não em ideias para o futuro, mas sim no momento que eu estou vivendo hoje, no presente. O que hoje a Jéssica vai fazer pelo Despertar? Quantas mulheres eu consigo falar hoje? Quantas mulheres eu consigo ajudar hoje? E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez sobre algo que... Uma das únicas coisas que são mais planejadas é um encontro anual do Despertar, onde a gente comemora o aniversário do grupo. A gente faz um encontro de adoração a Deus por isso. Então acaba que tem que ser um pouco mais planejado, porque você precisa de sítio e tal. Mas assim, tirando isso, não existe nada que a longo prazo seja planejado. Apenas o nosso planejamento está em depender inteiramente do Senhor. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que tem a ver com isso que você falou. Qual a importância da fé no seu dia a dia para você conseguir gerenciar e ter a gestão de toda a sua vida? Porque assim, você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você tem que trabalhar, você tem que ser líder lá no Despertar da Leoa, você ao mesmo tempo tem um ministério de casais que você atua com seu esposo. E eu ia perguntar isso, qual a importância da fé para você conseguir organizar tudo isso? Eu acredito que a sua resposta vai ser depender de Deus mesmo, né? Total dependência. Mas é isso mesmo? Então, enfim, você tem alguma estratégia humana também? Humanamente falando, eu não estaria aqui falando do Despertar. A conta não fecha em 24 horas. Entendi. A conta não fecha, mas a fé... Quase que não dá tempo. A fé é meu chão para viver isso tudo. É onde eu piso. É onde eu piso, é onde eu passo para a equipe. Olha, vocês têm que acreditar naquilo que... na missão que Deus deu pra gente. É com a fé que eu transito esposa, filho, casa, professora, pedagoga, Ministério de Casais, agora Ministério de Jovens, né? Com fé. A fé, ela não se explica. E acho que é por isso que eu consigo, debaixo do cuidado de Deus, estar em tantos lugares. Se não for por ela, não teria como, de verdade, executar nada disso. Fisicamente falando, que você falou do físico, é um projeto improvável. Porque o Despertar da Leoa, ele é um projeto que não é eclesiástico. Então, assim, não tem denominação, né? É um projeto à parte. Lá eu tenho mulheres desigrejadas, mulheres que sofreram alguma questão na religião. Eu tenho mulheres da Umbanda, do catolicismo. Então, assim, eu não tenho como depender financeiramente de ninguém. Você não tem como depender de uma estrutura física e financeira ali, né? Exatamente. Então, assim, tudo que acontece ali é por inteira provisão do céu. Esse ano, pro aniversário, né? Pessoas falaram para mim, você é louca, você cobrar só isso. A conta não vai fechar. E a gente vai vivendo um dia de cada vez na provisão do Senhor, em todas as áreas que precisam de dinheiro. Falo, gente, ele é o dono. Ele vai enviar. Ele quer usar. A gente está vivendo tempos em que a gente abre o Instagram, abre as redes sociais, a gente ouve muito falar sobre a alta performance, né? Os coaches dizendo que tem que ser assim, para você alcançar alta performance, para você ter performance em todas as áreas da sua vida, tem que ser de tal forma. E eu até acredito que Deus nos deu inteligência e capacidade para a gente poder avançar em certas áreas com disciplina, com dedicação, mas existem coisas que é capacidade do Espírito Santo de Deus. É Deus que nos dá essa capacidade. E é muito interessante porque eu também sou uma pessoa assim, você falou que é um pouco tímida, eu também sou uma pessoa tímida. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive que pregar numa igreja, assim, foi aquela coisa, todo mundo que ia pregar, ou
teria condições de pregar, não podia ir na igreja naquele dia. Só podia ser eu, assim. O mundo desabou na vida de todo mundo. Só eu que estava na igreja. E eu lembro que eu, por minha capacidade, eu não tinha. Ah, Thaís, mas você... Porque eu sempre tive muito temor com as coisas de Deus. E eu, por exemplo, eu sou advogada. Eu falar sobre algo da minha profissão que eu estudei ali em domínio é uma coisa. Agora, você falar sobre questões espirituais e tocar a vida das pessoas sem ser uma fórmula sua, sendo algo realmente vindo de Deus, é desafiador. Né? Para mim é muito desafiador. E eu lembro que nesse dia, assim, eu tremia muito, mas Deus me usou, Deus me capacitou, enfim. E desse dia em diante, eu comecei a ter realmente a clara visão de que por mim mesma eu não teria falado as coisas que eu falei, eu não teria alcançado os corações que eu alcancei naquele dia. E, enfim, foi assim desde então. E eu acredito sim que existe alta performance, que você com disciplina você consegue avançar, mas tem coisas que é só Deus que faz. É só o Espírito Santo que faz. Não adianta. A gente pode ser a pessoa mais culta do mundo. Se você subir no altar e não tiver o Espírito Santo de Deus ali, em algum momento você não vai dar conta, você vai vacilar. Falta algo, né? Falta algo. É vazio, né? Isso é muito interessante. E além desse trabalho que você tem com mulheres, que a gente já falou aqui, você também com seu esposo atua com casais, né? Ministério de... Você falou o nome, Casados para Sempre. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre essa atuação, sobre como que surgiu isso na sua vida, enfim. Então, o Casados para Sempre entrou na minha vida e do Leandro de maneira também improvável. Nós fomos fazer um treinamento para melhorar a nossa vida matrimonial. Na verdade, ele que me fez o convite. Eu falei, mas a gente não tem problema. Ele falou assim, vamos, vai melhorar, a gente não tem nada a perder. A gente pode melhorar mais um pro outro. E a gente saiu de lá, líderes de Casados para Sempre, líderes de ONI, que é o curso de noivos, e líderes de Paz para Toda a Vida, que trata pais e filhos. É um curso que também não tem uma denominação específica, é um curso a nível internacional, já está em 90 países, qualquer pessoa pode fazer, e que também mudou nossa história, porque abriu o nosso entendimento para aquilo que Deus tinha na nossa vida, no que tange o chamado de uma só carne, porque acaba que o Leandro está comigo no Despertar da Leoa, a gente está junto em tudo. E essa unidade, ela veio justamente por conta do Casados para Sempre. Parece que o Senhor queria nos preparar para viver várias coisas nele juntos. Então, assim, não me vejo também fora desse lugar. Todo lugar, todo chamado, toda missão que te alimenta, você segura ela com força. Verdade. Legal. E você falou que ele está junto com você no Despertar da Leoa. O Despertar da Leoa é só para mulheres? Como é que é isso? Assim, tem homens também? Como é que... É outra coisa muito doida, que eu já falei pra ele, homem, você tá me ouvindo. Mas o grupo de leão. Isso aí. Mas ele não quer. Ele fala assim, eu nunca sei administrar isso. Você tem personagem. Não. É um grupo só para mulheres, mas tem alguns meninos lá, que são os meninos da equipe de apoio. Geralmente, quando a gente faz os eventos, eles vão porque... Nós somos meninas, nós não queremos ser mulheres superpoderosas e a gente entende que a gente precisa da força masculina, que a gente precisa da proteção. A gente não vai ficar numa fazenda num sítio só com mulheres. Então eles vão para proteção, eles vão para fazer ronda, eles vão para carregar peso, eles vão para ir no meio. Então, assim, tem alguns meninos lá, tem alguns homens até que pedem para entrar, e aí a gente faz uma breve ali entrevista, entendendo por que ele quer estar ali. Ele fala, não vou fazer nada, não vou atrapalhar vocês, só quero ouvir a palavra, né? Temos também lá o Leonan, é um nutricionista aqui em Barra, que também é um parceiro do Despertar da Leoa. Ele me ajuda muito quando tem mentoria de cura e libertação, que é uma mentoria que a gente trata mulheres específicas à parte do grupo. Então, também ele contribui lá como um voluntário de maneira linda e poderosa. Mas, assim, o grupo é para mulheres, né? A gente sempre vai falar muito lá no feminino. Você falou que os homens ajudam, nós, a gente tem um casal de amigos, eu e meu marido, que eles moram no Rio, que a esposa tem um trabalho com esse propósito também de auxiliar mulheres, a Elisângela, né, Ronaldo? E é muito engraçado
que ela falou que quando ela recebe, porque ela faz um projeto de tempos em tempos e ela recebe mulheres na casa dela. Ela falou que não tem nem espaço, mas recebe 20, 30 mulheres na casa dela e põe todo mundo lá e ela ministra sobre a vida dessas mulheres. E quem vai no mercado, faz compra, faz comida, quem limpa a casa, quem organiza as coisas é o marido, né? Ela tem esse chamado. São mulheres que ela já acompanha e de tempos em tempos ela faz como se fosse um retiro, mas dentro da casa dela. E ele é o cozinheiro, é o chefe, é quem recepciona, quem organiza toda essa parte aí, enquanto ela cuida da parte espiritual mesmo. Se forte. E é muito legal, né? Porque às vezes a gente... É muito doido isso, né? Até um assunto pra gente conversar outro dia. Mas às vezes a gente acha que as mulheres têm que ser igual... O mundo acha que a mulher tem que ser igual ao homem. E o mundo muitas vezes julga, né, os cristãos por acreditarem naquele princípio da submissão, do amor e da submissão. E às vezes Deus vai chamar mulheres para trabalhos específicos e o homem vai ser aquela pessoa que vai ficar nos bastidores daquele evento específico. Não nos bastidores da vida, nos bastidores do casamento, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E vocês conseguem fazer essa parceria, né? Sim. Quando você tem aquele chamado para aquela área, o seu marido no suporte e vice-versa. E, na verdade, Deus vai fazendo isso através de nós dois. Eu não seria quem eu sou sem o Leandro, por exemplo. Eu me lembro de vezes que ele estava no serviço, a gente estava falando super bem no WhatsApp, daqui a pouco eu sumia. Quando ele chegava em casa, minha casa estava cheia de mulheres desconhecidas, que ele nunca viu na vida. Tinha uma mulher chorando na minha sala, tinha outra na cozinha fazendo um café para dar lanche para as outras. Ele, oi, tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa diferente aqui. Ele nunca se opôs, nunca brigou, ao contrário, né? Sempre apoiou, sempre esteve perto de mim em tudo. Em momentos difíceis que eu passei referente ao grupo, ele foi ali que me sustentou, em meio às lágrimas, em meio às dificuldades. Ele me abraçava, ele falava assim, tô contigo. E eu ainda falava para ele, você acha que eu posso largar isso? Ele falava assim, não. Quem sou eu para falar para você largar aquilo que Deus te deu? Então, assim, na verdade, é um papel de suma importância. E um sendo o suporte do outro ali, né? Então, às vezes, Deus vai dar algo para ele mais pesado e você vai ter que ser o suporte dele. E às vezes isso vai ser uma troca. O triste é quando o casal disputa. É verdade. Né? Aí é triste. Quando ambos querem disputar algo ou exercer algo ali, cada um caminhando para o seu lado. E aí é triste. Sofre ou às vezes nem prossegue, nem continua. Que legal. Então, eu ia perguntar isso, mas acho que a gente já falou aqui sobre como que vocês integram aí as lições do Ministério de Casais no seu próprio casamento, mas já consegui perceber que um apoia o outro, né? Sim. Mas tem alguma coisa a mais aí dessa questão do casados para sempre que vocês vêm aplicando no seu casamento? Na verdade, nós continuamos a ministrar o curso de casados e pais e noivos, porque a gente entende que toda vez que você repete uma lição, estou ensinando você. Amanhã é outro casal e outro casal diferente. Mas aquilo está sendo repetido para mim. É a palavra de Deus dentro daquela área do casamento, do matrimônio, sendo repetida para a gente. Então não tem como você não melhorar. Então, a gente entende que é vital para o nosso relacionamento. A gente entende que é vital para a nossa construção como uma só carne, né? Porque toda vez que, igual agora, sábado, a gente vai ministrar a lição de perdão. Seremos tratados também, novamente, nesse aspecto, sobre o que Deus fala a respeito. E assim vai acontecendo, a gente só vai melhorando. E a palavra de Deus se renova também. Às vezes você estuda algo hoje e amanhã, quando você vai estudar de novo, você fala, Deus, peraí, como que o Senhor falou isso comigo ontem? Como é que eu não percebi isso? Né? Então, acho que, na verdade, a gente é que muda, né? A palavra de Deus, ela tá ali. A gente muda e começa a perceber coisas que Deus ainda tem para falar conosco, né? A gente pode ler a Bíblia dezenas de vezes, que vai ser sempre receber algo diferente. E existem alguns recursos ou atividades específicas que vocês recomendam para casais, para mulheres, homens que estejam nos assistindo hoje, que possam ajudar eles a fortalecer o casamento com base nessa sua história? O que você diz aí que pode ajudar alguém a fortalecer o casamento que talvez esteja passando por dificuldade? O primeiro passo é querer fortalecer. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu quero fortalecer, mas não quer nada. Quando você fala para a pessoa, você precisa fazer isso, a pessoa já sai fora. Então, primeiro é ter esse desejo no coração,
sabe? De fortalecer o relacionamento. As duas partes precisam se comprometer. Depois disso, se aproximar de pessoas espirituais. Poderia aqui dar várias dicas físicas, livros, cursinhos, coisas da internet, mas não tem nada mais frutífero do que primeiro cuidado espiritual. Se aproximar de pessoas espirituais, de casais espirituais, orarem juntos, estarem buscando, né, diariamente aquilo que Deus tem para a vida do casal junto. Então, assim, são atividades básicas que a gente consegue fazer todo dia, um pouquinho. Ter um tempo durante a semana, tirar um dia na semana, para o casal, para sentar, para conversar, para namorar, sabe? Para bater um papo junto, coisas que a gente não consegue às vezes devido às atividades do dia a dia. Fazendo isso, nossa, 60% já está bem encaminhado. Então, assim, não adianta sugerir atividades muito difíceis, né? São coisas simples. Até porque as coisas mais complexas exigem um acompanhamento. Sim, E o que a gente está plantando aqui é uma sementinha. verdade. Uma sementinha para vocês entrarem no grupo Despertar da Leoa, receberem essa informação, procurarem, né, algum líder que possa dar esse curso para os Sim. casais, né? Então, assim, procurar uma igreja, estar junto de uma igreja que possa estar cuidando, eu acho que também são coisas que a pessoa vai ter que. Relevante. A gente está plantando uma semente, mas Boa. precisa ter um encaminhamento aí, né? Um desejo de avançar no conhecimento. Eu tenho um quadrozinho aqui no nosso podcast que eu vou falar algumas frases e aí você me fala se é fato ou mito, Tá. tá? Que tem a ver com essa conversa que a gente fez aqui. Se você quiser falar, é fato ou mito, mas quiser comentar brevemente sobre o porquê que você acha que é mito ou porquê que você acha que é fato, pode. Tá bom. Tá? Primeira frase. Somos cristãos, então nosso casamento será perfeito. Fato ou mito? Ai, mito. Por que que é mito? Porque perfeição não tem, só por ser cristão, possível. Somos pessoas imperfeitas. Verdade. Então, essa história de casal, família margarina, né? Não existe. Todo mundo tem seus problemas. Nós costumamos dizer uma frase no Casados para Sempre que é: o casamento vai fazer sair de você aquilo que tem de pior. Verdade. Outra frase. Se não der certo, é mais fácil pular fora, é mais fácil abandonar o barco. Mito também. É escolher o seu difícil. Verdade. Ficar é difícil, sair também é muito. Verdade. Engraçado, né? Você até me lembrou uma coisa aqui. Tem gente que acha que vai sair daquele relacionamento e aí vai para outro, só que aí o problema, Pra perpetuar. às vezes o problema é a pessoa. Ela tá achando que o problema é outro, o problema é ela. E aí assim vai indo de galho em galho e não consegue nunca se estar resolvido, né? Ou resolvida, Tratar a si mesmo. Isso aí, então não é mais fácil pular fora. Fato ou mito? Algumas falhas e comportamentos dele ou dela vão mudar depois que a gente se casa. Pode ser fato e pode ser mito. Por que que você acha isso? Porque nós somos indivíduos que estamos aí evoluindo, né? Então, algumas atitudes podem mudar para melhorar. E também pode ser mito porque tem gente que já dá sinais para você no namoro e tem determinadas coisas que realmente, se a pessoa não quiser, não vai mudar. Então, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Aí, às vezes, a pessoa vai dizer assim: nossa, ele mudou depois que casou, não. Aquela característica já estava ali, você estava assim tão deslumbrado Que não que percebeu. não percebeu. Forte, né? E a última, fato ou mito? Ser líder é fácil. É fácil? Não. Muito difícil. Acho que é mais difícil que ser liderado, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Principalmente quando você precisa criar vínculo afetivo e espiritual com seus liderados. Porém, vai ter momentos que você precisa agir como líder. E não como mãe espiritual, e não como amiga. E é brabo. Para você se colocar e para o outro receber. Precisa de maturidade espiritual das duas partes e precisa de uma visão do líder em entender que nunca mais, depois de uma liderança instituída, ele vai poder colocar essa liderança em segundo plano. Tipo assim, agora eu vou falar com a fulana só como amiga. Não tem como desassociar mais.
Todas as nossas ações, falas e atitudes estão envolvidas também na amizade, também no cuidado de mãe, mas também na liderança instituída pelo céu. E forte, hein? Não dá para correr. Jéssica, a gente tá chegando ao fim, porque se a gente se alongar muito aqui, a gente vai ficar 10 horas falando, tem história para contar, tem coisa para conversar, mas ninguém vai querer ouvir a gente 10 horas aqui, né? Tem que ser uma dose menor, né, por vez. E eu vou te dar a oportunidade, eu quero te dar um espaço aqui para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, convidar pessoas para estarem participando também do seu grupo e falar o que tocar o seu coração ou algo que a gente não tenha mencionado aqui, que você entenda que Deus te direciona a falar nesse momento. Amém. Tá bom? Então, eu quero deixar aqui um versículo da Palavra de Deus, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, que diz assim: Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A mensagem que eu quero deixar para você que está me ouvindo aqui hoje é o seguinte: para de gastar sua energia com aquilo que Deus não estabeleceu para você viver, para você fazer. Às vezes as pessoas se cansam porque estão andando em ciclos, em lugares, em ambientes, em cenários que Deus não autorizou a estar. Coloque no seu coração que mais importante de tudo nessa sua vida é você fazer aquilo que o Senhor destinou para você fazer, para você viver. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, eu não considero a minha vida de valor algum para mim, porque importa a mim terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, todos nós temos uma missão nessa terra. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso, você não está aqui para ser feliz o tempo todo somente em coisas físicas. O Senhor tem algo grandioso para a sua vida. E talvez você ainda não encontrou esse algo grandioso, porque você não está focando na carreira que o céu estabeleceu sobre a sua vida. Já terminando, eu quero convidar você a nos seguir lá no Instagram, Despertar da Leoa, pode pesquisar que você vai encontrar. Também nós estamos todos os dias no grupo de WhatsApp com devocionais diários que vão tocar a tua vida, que vão ajudar você a ter constância. Então, se você tem dificuldade em ter constância, se você precisa de conexões espirituais, você pode participar do grupo com a gente, tá bom? Quero já agradecer aqui a Thaís, muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer também a minha família, meu marido, Leandro, meus filhos Real e Helena, a toda a equipe do Despertar. Nós somos 12 e eu não faço nada sozinha. Somos uma engrenagem, né? Onde trabalhamos em conjunto diariamente para que o Evangelho de Cristo seja dissipado na terra. Bem, que legal. Fico muito feliz de você estar aqui também. Muito obrigada por você poder compartilhar a sua história conosco. E eu posso deixar o link do grupo aqui? Pode ser. Tá, depois eu vou olhar se tem um link lá para divulgar, senão eu te peço, eu coloco aqui na descrição do vídeo e vocês cliquem ali, entrem no grupo. Eu tenho certeza que vocês vão ter a vida de vocês muito edificada. Esperamos vocês. E eu quero te agradecer, muito obrigada por ter estado aqui. Eu quero deixar uma lembrancinha para você, uma lembrancinha mesmo, uma breve lembrancinha. Gratidão, muito obrigada por você estar conosco aqui. E que Deus abençoe e use muito você. Que nós possamos ser realmente mulheres de poder, né? Revestidas de poder que só o Espírito Santo pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo. Muito obrigada por você estar aqui. Compartilhe esse vídeo, chame alguém para assistir também e ouvir essa mensagem preciosa que compartilhamos aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.